saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No vídeo de hoje eu quero falar de algo muito peculiar à nossa vida. Coisa que nós não queremos fazer, mas que nós não temos a capacidade de rejeitar essas coisas. Quer saber sobre o poder de Deus, sobre muitas outras coisas boas. Mas nós sabemos que a Bíblia diz: examinai tudo e retém o bem. Então hoje eu quero, com você que está me vendo, quero que nós venhamos examinar o que é o pecado. Porque quando você conhece o seu inimigo, é mais fácil de você vencer. Quando você estuda o terreno do adversário, você sabe por onde ele vem. Então, é de grande interesse para a pessoa estudar também sobre o pecado. Porque mesmo que você não queira, ele está aí do seu lado, junto de você. Essas palavras quem falou foi o próprio Deus. Não foi aceito o seu sacrifício. E ele ficou com o semblante dele caído, ficou triste por isso. E Deus, vendo isso, os primeiros homens, Deus falava ainda, porque não estava assim mal cheiroso o pecado diante de Deus, pois o pecado, a Bíblia diz que ele fede nas narinas de Deus, por isso que ele não pode suportar. Como você não consegue chegar perto de uma podridão muito grande, assim é Deus. Ele também rejeita o pecado lhe faz mal. Não mal de eu atingir, mas mal de ele se sentir, querer rejeitar o pecado que ele não gosta. E Caim estava triste. E Deus chegou para ele e disse: por que caiu o teu semblante? Se bem fizer, também não terá aceitação diante de mim? Porque o pecado, ele bate à tua porta, mas tu deve dominar sobre ele. E Caim não dominou o seu pecado, matou seu irmão. Então Deus antes o orientou que ele tinha que dominar o impulso do pecado. Então é importante você saber algo sobre o pecado. Existem vários tipos de pecado. Tem pessoas que dizem que não há pecadinho e nem há pecadão. Tudo é pecado. Tudo diante de Deus é pecado. Não é verdade. A Bíblia nos ensina que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas alguns são aceitos diante de Deus mesmo sendo pecador. Mesmo pecando como Davi, que pecou grandemente, mas Deus nunca afastou a sua misericórdia de Davi. Já Saul, pelos olhos humanos, pelas escrituras, nós às vezes percebemos que Saul pecou bem menos do que Davi. E não foi aceito diante de Deus, foi rejeitado diante de Deus. Deus falou para Samuel: por que tu ainda tem dó de Saul, tendo eu rejeitado? Então existe sim variedades de pecado. Existe pecado, o pecado original. Existe pecados veniais. Existe pecado mortais. Existe vários tipos de pecado. Existe o supremo pecado, se é que existe supremacia no pecado, mas o maior de todos os pecados, que não tem perdão nem aqui e nem na vida eterna. Se você pecar ele aqui, você não vai ser perdoado nunca. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos ler a palavra do Senhor, para que não podemos tomar muito tempo e meditarmos nesta palavra. Abra sua Bíblia na epístola ou na carta que escreveu o apóstolo São Paulo aos Gaulenses, lá em Gálatas. Existe Gaulense, né? Até aqui tem um filme que fala dos Gaulenses, que era Gálatas, cidade de Gálatas. O apóstolo Paulo escreveu
ali uma carta, e no capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, até o versículo 22. Palavra do Senhor que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. O versículo 16 diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que nós não façamos aquilo que queremos. Mas se nós somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imulações, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, tais coisas, semelhante a estas, acerca das quais eu vos já falei, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Versículo 23. Nós vimos aí o que é andar no Espírito e o que é fazer a vontade da carne. Todas essas coisas que eu li, a carne almeja, deseja. E o impulso muitas das vezes é difícil de nós rejeitarmos. Temos que andar no Espírito, no fruto do Espírito, para que estas obras da carne possam se distanciar de nós. Porque o pecado, ele traz muitas características. Aqueles que falam do pecado capital, são 7 pecados capitais. São os mais praticados nos dias de hoje. Por que capitais? Porque com a civilização veio as que são pecados que podemos considerar graves, pecados que nós temos que dominar. Mas existe o pecado original. O pecado original é aquele que Adão deu origem, o primeiro homem. Então não importa o que você faz ou o que você acha que deve fazer, você sempre vai ser um pecador. Você nunca será salvo por você mesmo, a não ser pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem que ser perdoado os seus pecados para você poder alcançar os céus. Porque por mais bom que você faça, por mais que você se ache digno de alcançar os céus por si mesmo, tem o pecado original. Que nós somos pecadores não porque só pecamos, mas porque nascemos de pessoas pecadoras. Então esse é o pecado original. Alguns dizem que Jesus Cristo pagou o nosso pecado original, não só os nossos pecados originais. Porque tem alguns que pregam também a impecabilidade, que não existe. Tem algumas igrejas que dizem que se você pecar, você não tem mais como você se arrepender, você não tem mais, digamos assim, uma segunda chance. Mas eu quero te dizer que se você perdoar o teu próximo, se você não tiver mágoa no seu coração e pedir perdão dos seus pecados, a Bíblia diz que o Senhor é justo para que possa perdoar os teus pecados. E o Salmo 103 diz que Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Porque nós somos atacados de todos os lados. Existem muitos demônios, existe até mesmo o inimigo, existem as possibilidades, existem as pessoas à nossa volta, existe a nossa natureza caída.
E aqui nós vemos que existe uma luta do espírito contra a carne contra o espírito. Às vezes você diz assim, mas eu aceitei a Jesus, eu me batizei de novo, eu sou nova criatura. Você é uma nova criatura sim, no espírito. Romanos capítulo 12 diz que transformai-vos pela renovação do vosso conhecimento, para que conheceis qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Você é uma pessoa salva, você é uma pessoa santa, você é uma pessoa que busca o bem. Mas o velho eu, ele está grudado em você, através do seu corpo, através do seu passado, através da sua natureza. E a Bíblia diz que aqui, onde eu li aqui, que nós, é a carne contra o espírito contra a carne. Para quê? Para que nós mesmos não fazemos o que nós mesmos queremos. Aquele que você der mais lugar quando você acorda é quem vai dominar a sua mente. Se a vontade da carne, se a vontade do espírito. Porque às vezes uma coisa leva você a buscar outra. E aí você começa a viver de acordo você é atraído ou pelo espírito ou pela vontade da carne. Mas o que importa é que a sua fé esteja firmada em Jesus Cristo, que é o único e verdadeiro que pode salvar. Não existe outro nome que se possa dizer que a pessoa seja salva, a não ser no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem igrejas grandes que salvam ninguém. Não tem igrejas pequenas que salvam ninguém. Não tem você frequentar todo dia a igreja que vai lhe salvar. Não tem nada, nenhuma prática. Não existe nada no mundo, no céu, nem na terra, e nem lugar nenhum, a não ser o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. Temos que praticar o Evangelho? Sim. Temos que ir à igreja? Sim. Temos que praticar a palavra de Deus? Sim. Mas nós só somos salvos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creio que nós falamos bastante sobre o pecado. Existem os pecados mortais, existem os pecados, mas o pior pecado que existe é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nunca blasfeme contra o Espírito Santo, que você não vai ter perdão nem aqui e nem na vida eterna. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir aquilo que é de Deus, uma obra de Deus, dizer que é obra do diabo. Então, se as coisas estão sendo feitas em nome de Deus, se as coisas estão levando o nome de Deus, de Jesus Cristo, não critique. Não critique aquilo que está sendo feito em nome de Jesus Cristo. Não cometa este erro. Você pode até duvidar da pessoa, mas não duvide da obra. Porque quem vai julgar é Deus, se é de Deus, se não é de Deus. Insultar o Espírito Santo. O Espírito Santo ele trabalha de várias maneiras. As pessoas querem, muitas das vezes, restringir a obra do Espírito Santo. Não, ele só opera de um jeito. Não, ele só opera em igreja tal. Não, o Espírito Santo só vai se for por aqui, porque a palavra está dizendo assim. A palavra de Deus, ela é rica em entendimento. Ela é mistério. Ela tem que ser bem revelada pelo próprio Espírito. E às vezes as pessoas se acham mestres de si mesmas. Então, o pecado mais terrível é a pessoa criticar aquilo que está sendo feito em nome de Jesus Cristo.